Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cartop. Hoje vamos abordar o segundo vídeo sobre os conceitos ali da camada semântica do Looker. Já fiz um vídeo sobre os modelos, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as visões. Vou compartilhar a tela aqui. Já demonstrei essa tela, vou deixar também nos comentários, fala sobre o conceito, se quiser dar uma lida nas documentações depois. Então, basicamente, como eu tinha mostrado, quando a gente olha os conceitos, a gente vê aqui modelo, já falamos, as views, que é a segunda etapa aqui, processo. Expliquei um pouquinho melhor no primeiro vídeo sobre isso. E aí nas views, basicamente, a gente tem ali uma tabela, né? Embora é muito mais do que só uma tabela. A gente vai trazer a tabela, vai aplicar algumas coisas em cima dela, e aí disso a gente tem as views, que é um pouquinho mais completo, né? Falando da camada de dados ali, da camada semântica, comparado a uma tabela convencional, tá? Lembra-se muito views como se fosse aquele resultado que a gente tem quando a gente faz um insert pivot table ou tabelas dinâmicas no Excel. Então, você tem ali uns conjuntos de informações, você vai ter, pode aplicar alguns cálculos, aí você tem uns campos, e aí é bem parecido, lembra bastante esse conceito aí da tabela dinâmica, quando você está trabalhando já no dashboard, olhando o que você fez na view, tá? Dentro da view, a gente pode dizer, então, que a gente tem as colunas da sua tabela, né, ou do seu, como se diz, a sua planilha, né, comparando com o Excel, então, que a gente chama de dimension. A gente tem as medidas, que seriam os cálculos da tabela dinâmica, que você agrupa informações, então você pode fazer somas, pode fazer médias, pode fazer comparações, né, as, no, aí, a gente pode dizer que é um boolean, né, booleano, true false também, conhecido como true false, fazer um count distinct, aplicar vários conceitos ali que você vai agrupar dados. Então, você vai pegar várias linhas e trazer elas numa só, aí a gente tem as medidas, ou na tabela dinâmica lá, os cálculos, né? E a gente tem um conjunto de campos. Então, você, dependendo do formato que você fizer, você consegue também especificar, dependendo das informações que você está trazendo, um conjunto de campos ali para você visualizar esses dados, tá? Nesse vídeo em si, a gente não vai abordar muito sobre conjunto de campos ainda, tá? Ou field sets, porém, em vídeos posteriores a gente vai falar sobre isso, e aí eu, no caso, especifico no nome do vídeo, ok? Então, quando a gente pega, vamos para prática já? Deixa eu mudar a tela, porque acho que é melhor pegar a tabela inteira. Tela inteira. Voltando ao nosso projeto demo aqui, que eu tinha demonstrado no outro vídeo, basicamente, quando a gente vai puxar uma view, a gente pode puxar ela de forma vazia, vamos dizer assim, que a gente vai criar aqui, vou até criar aqui visão padrão. Ela me trouxe aqui um arquivo padrão da visão, e colocou o nome que eu coloquei no arquivo, diferente do modelo que ele vai usar o nome daqui, basicamente a gente pode ter nomes diferentes, tá? Aliás, a gente pode ter várias views dentro de uma view. Até tem isso. Então, basicamente, a gente pode ter vários nomes aqui, dependendo da nossa necessidade. Ele trouxe aqui um modelinho com duas visão padrão ali. E dentro dele, a gente vai definir qual é a tabela, qual é a connection. Desculpa, não é connection, qual é a tabela mesmo, qual é o caminho ali da minha tabela, tá? E as dimensões e as medidas.
Então, vou até descomentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. O campo que está... Ah, tá. Então, quando a gente pega aqui, ele tentou puxar até as tabelas que eu tenho, mas eu não tenho a tabela aqui ainda. Deixa eu salvar aqui. Vou pegar outra como modelo, tá? Quando a gente vai falar de Big Carry, basicamente é o nome do dataset e da tabela, tá? Vou pegar isso aqui que a gente usa aqui para do Gira e vou salvar aqui. Então, eu trouxe aqui meu SQL Table e, e aí a gente tem várias dimensions lá dentro. Então, eu tenho que identificar campo a campo, eu tenho que ter acesso lá na tabela e identificar campo a campo cada um dos itens. Então, vou ter que ir aplicando. A dimension, basicamente, a estrutura já traz como padrão, a gente tem a dimension em si, o nome que a gente vai dar para essa dimension, nome de variável mesmo, tá? Não pode ter espaço, tem que ser, normalmente você coloca underline, e se você quiser colocar o nome visual, você pode usar o label, tá? O label seria assim, ID de usuário. Essa é a forma que vai visualizar lá, que o usuário vai conseguir visualizar as informações. Vou crescer um pouquinho aqui. Além disso, a gente tem o description. Esse description é interessante, principalmente ali para processo, né? Você explicar sobre isso. A gente depois posso até mostrar, vou mostrar em outro vídeo qualquer aí, o glossário que ele vai criando. Então é interessante. E a gente também pode utilizar essas informações ali na parte de Explorer. Isso eu já consegui mostrar hoje mesmo. A gente tem um tipo. Então, isso aqui, esses dois campos aqui, na verdade, não são obrigatórios, né? Você não precisa dele. Se eu não colocar ele, ele vai colocar user ID. Então, user com letra maiúscula, primeira letra, e o ID também com a primeira letra maiúscula aqui, sem esse underline, tá? O type, que pode ser número ou pode ser muitos outros, basta você vir aqui, ó, então clica em cima de type, e aí ele traz todos os tipagens que podem ser, tá? Então, vou deixar aqui number por enquanto. E vem o SQL. O SQL é a chamada que ele vai fazer para coletar informação dentro no banco em si, tá? Então, nesse caso, ele está referenciando o seguinte, ó, table. Que table que está referenciando? Essa aqui. Então, quando a gente coloca table, ele está referenciando essa tabela aqui. Ele fala assim, e pega o usuário ID dela. Então, basicamente, é isso que ele está fazendo aqui. Mesmo que ele não tenha, não exista esse campo, ele vai funcionar, tá? Por quê? Não é aqui que testa isso. Tá? Não é aqui que testa. Ele vai verificar isso aqui quando a gente for utilizar lá, porque ele vai montar carry e vai chamar no banco. Então, até então, está valendo, está funcionando. Então, aqui, quando eu valido as informações, é apenas a estrutura, né? Só a parte semântica mesmo do negócio. Ele não faz a análise completa ali, se a informação existe ou não. Pode ver, ó, que eu criou o user ID, lifetime orders, e aí vem um tipo diferente, o dimension group. Quando a gente pega uma tabela dinâmica, ou a gente pega o Power BI, ou outra aplicação qualquer, costuma-se chamar isso de hierarquia, né? Aqui no Looker, a gente tem esse Dimension Group. O Dimension Group seria criar a hierarquia de alguns tipos de dados. Tá? No caso de data, eles nos traz um vasto recurso de hierarquias, inclusive, ó, clicando aqui, vamos ver aqui, ele me traz todas essas possibilidades. Por mês, por dia, por milissegundo, por horas, por fiscal year, por data da semana, dia da semana, dia do mês, data, mês nome, mês número, ano, tempo, time, né? Time do dia, ou seja, horário do dia, semana, semana do ano. Tudo isso aqui são formas de eu visualizar os dados e quando eu for utilizar lá na frente, lá na parte do Explorer, ele vai me dar essa possibilidade de trabalhar.
Uma diferença desse campo aqui para os outros é que esse aqui eu falei que assim, ó, User ID, você vai achar ele como User ID. Esse aqui também você vai achar o grupo como esse nome aqui, o Master Receipt Purchase aqui. Porém, sempre ele vai, o campo mesmo, se a gente for referenciar aqui internamente, a gente teria que usar ele com underline e o fragmento que eu quero usar. Então, se eu for utilizar aqui dentro da minha visão, a gente vai trabalhar, tipo, month recent purchase underline date. Aí eu vou trazer a data. Se fosse underline week, trazer semana, underline month, fazer o mês, e assim por diante, tá? E aqui vem uma primeira medida. Nessa medida aqui, ele tá somando todos os itens de lifetime orders. Então, esse é um campo numérico. Aparentemente, aqui, ele traz qual é o tempo de vida da ordem, né? Então, ele traz o tempo lá, quanto tempo que tem, e aqui eu somo esse tempo. Então, eu vou agrupar ele. Sempre que eu utilizar esse campo, basicamente vai somar todo mundo e vai me trazer lá qual que é o resultado desse campo. E aqui ele está referenciando, que eu falei de referência lá, ele está me referenciando esse campo aqui. Então, no meu SQL aqui, a gente vai estar referenciando esse campo aqui. Se eu fosse referenciar a data, eu teria que utilizar aqui. Ó, não existe, tá vendo? Most recent purchase, date, month, year, week, e assim por diante. Ó, tem um underline. Então, a referência por trás aqui sempre vai ser baseado no campo, se for um grouping, no subgrupo também, tá? No time frame aqui. Basicamente, é isso que ele está fazendo nessa parte aqui. Um ponto interessante de comentar, tá? Esse SQL aqui, basicamente, é como se a gente estivesse tratando, se você conhece um pouquinho de SQL, é como se a gente estivesse tratando uma coluna dentro de um select. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Então, se você utilizando o BigQuery, você pode fazer tratamentos na coluna que sejam referentes ao BigQuery. Se você estiver utilizando um PostgreSQL, você vai ter que fazer esse tratamento de coluna, é como se fosse uma coluna lá no select do PostgreSQL. Tem algumas diferenças de funções, tá? Por isso que eu estou citando sobre isso. Então, um exemplo. Eu preciso fazer uma conversão de data. Então, no SQL Server, salvo erro, é convert. Você vai fazer convert, isso que, data, tal, etc. Faz lá, coloca barra vírgula 103, e aí você vai converter esse. Se você estiver utilizando um SQL Server como banco de dados aqui, você vai ter que usar esse carinha aí. Você vai pegar esse item e vai trazer ele aqui dentro. Então, sempre é como se fosse uma coluna mesmo dentro do select, tá? Então, você não vai precisar de select, from, não, select, qual coluna, from, não sei o que, aqui dentro não. Aqui vai trazer somente aquela coluna que fica no lugar do asterisco, tá? Então, basicamente, é isso que, se a gente pegasse posso até demonstrar aqui, como se fosse o select aqui, ó. Então, aqui, eu estou fazendo o seguinte, ó, select, user ID, from, aí, a tabela. A table aqui para diferenciar. Basicamente, é isso que eu estou fazendo com essa coluna aqui. Se eu quisesse transformar esse número aqui em string, se for no BigQuery, a gente vai ter algo como assim. Falta um R aqui. Certo? Então, basicamente, estou falando assim, ó, eu quero transformar o user ID em string. Seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui. É isso que eu estou fazendo ali. Ah, mas aí eu quero mudar o nome aqui. Não vai ser user ID, vai ser outra coisa. Vai ser ID user, vou inverter, né? Então, aqui seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Então, estou carregando o campo user ID como string e estou fazendo, eu estou transformando ele, então estou fazendo um alias dele, ID user from table. Então, quando eu monto coloco todas essas colunas juntas, basicamente a gente vai estar, então, fazendo isso aqui. Vamos mudar aqui para maiúsculo para diferenciar o que é. Então, a gente vai lá. Vou pegar esse cara de baixo. Esse aqui eu estou life orders.
life orders as life orders. Se eu mudar esse nome aqui, só colocar, desculpa, lifetime. Lifetime, então aqui seria isso aqui. Basicamente isso que eu estou fazendo, tá? Se eu for fazer um tratamento de convert, então, que aqui na verdade é outra, é data format, é a mesma coisa. Então, cada vez que a gente cria uma dimensão aqui, a gente está fazendo esse ponto aqui. A gente está criando uma coluna, uma linha. Então, você pode pesquisar lá as funcionalidades do banco de dados que você está utilizando e aplicar elas aqui, seja cast, seja safecast, seja, então cuidado safecast, tá? Seja conversão de data, is null, né? If null, tratando um if null. Ah, se for nulo. If null. Se for if null, colocar 00. Deixa aqui como 00. Colocar 0, desculpa. Então, se aqui user 0, aí seria a mesma coisa, posso fazer a mesma coisa aqui. If null, 0. Então, quando eu aplico aqui, sem o as, né? O as já é isso aqui, já é o nome da dimension. Ele já é essa parte interna aqui do SQL, tá? É bem interessante esse ponto aqui no Nuca, para entender um pouquinho a parte do SQL dele ali, tá? Vamos voltar aqui aos pontos anteriores. Agora a gente nem vai usar essa, vou usar outra ali, criar uma outra. Ah, ele não está reconhecendo mais, então aqui, ó, mudar live, salvando aqui. Pronto, a gente tem aqui uma visão, então. Para usar essa visão aqui, eu teria que ir lá no modelo, ou pegar e incluir ele dentro como uma nova Explorer, ou fazer um join desse Explorer dentro com o outro, certo? É uma forma de fazer. Outra forma de fazer uma visão, que é mais fácil, eu até aconselho, é o Create View from Table. Então, basicamente, quando a gente faz isso, só que aí quando a gente faz isso, a gente vai trazer todos os campos que já existem naquela tabela. Então, até deixa eu pegar o nome da tabela aqui. Deixa eu ir clicando aqui já. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar esse como exemplo. Ó, pegar View Issues aqui. Vamos lá, criar por baixo mesmo. Criar aqui, from table. A minha connection é a Santo Dev. A workforce. Pesquisar aqui para ver. Ai, não trouxe. Tem muita tabela e não deixou eu copiar. Aqui, ó, View Issues. Ela está aqui, ó, dentro do Workforce Management. Vou vir aqui embaixo, Create View. Basicamente, ó, aqui a gente tem alguns nestes, tá? Que é um conceito de BigQuery. Mas basicamente ele foi lá e criou exatamente todas as dimensões minhas que eu tenho dentro dessa tabela, né? Gigante. Né? Criou tudo, tudo lá dentro. Então, a gente tem várias views aqui por causa desse o Nest. Para quem não entende um pouquinho sobre isso, procura sobre Struct BigQuery que vocês vão entender, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Então, basicamente, ele vai criar ali as dimensões e a gente, para até mesmo com o Nest, tá? A gente tem que utilizar ele dentro do modelo. Vou pegar aquele item. Vou pegar até o padrão, tá? Porque aquele não vai funcionar. E esse aqui também tem que fazer alguns tratamentos antes. Vou pegar esse WordPort aqui que a gente tem pronto e vou utilizar ele lá. Então, eu vim aqui, criei as dimensions. Deixa eu ver se tem um dimension group aqui. Não tem nenhum dimension group aqui. Vamos fazer um negócio diferente. Visão padrão. Copiar aqui a dimension group. E vamos usar
Profissional mal aqui. Como eu já tenho esse WordPort, se eu for lá no meu Explorer, usar o novo modelo, eu mudei, né? Looker.org. Ele vai aparecer para mim aqui todos os campos e aquele Crushers que eu criei lá. Ó. Vamos ver se aparece a data de hoje. Vai dar erro porque não é null. Current date. Vamos trocar lá então. Eu até vou usar aqui mesmo. Por aqui também a gente consegue ir nesse campo, tá? Eu vou clicar aqui no wiki, no Kemer. Ele vai me direcionar lá para o Looker, no código. Coloca o meu campo lá. Sim, se é do. Salva, valida, atualiza para ver. Estou dando erro. Acho que não usa table. Tá lá. Hoje, 12/5/2024. Então, ele trouxe para mim a informação que eu pedi lá. Quando eu vou continuar nesse campo só para demonstrar, tá? Quando eu vou aqui, então, e coloco o date, ó, ele me mostra o data. Se eu colocar o mês, ele vai colocar o ano, o mês. 2024, 14. Se eu colocar o week, ele vai me mostrar a semana. Então, qual que é o primeiro dia da minha semana? Se eu precisar só da semana mesmo, aí eu tenho que colocar lá o week of year, week of month. Aí ele mostra do year lá, vai mostrar qual que seria a semana desse mês. Né? Pode até adicionar aqui, ó. Aqui na frente, week of year. Vou colocar day of month, day of week. Salvamos, atualizando. Atualizou. Vou lá no campo novamente. Achei que tinha do mês, mas não tem, tá? Teria que fazer na mão. Então, eu tenho. Olha lá. Nós estamos na 19ª semana do mês, do ano, desculpa, e hoje é domingo. Como a gente está falando de hoje, né? Estou aqui no domingo. O ano, tudinho. Então, que praticamente a gente tem a estrutura de um Dimensional Group. Quando a gente vai para os outros itens aqui, ó, ele vai acabar se repetindo para todo mundo, mas ele vai mostrar para mim a Dimension, Anchorage, Depth. Então, me traz todos os valores e repete meus dados, porque não só tem dado desse mês. Country. Então, aqui eu estou olhando só as colunas, as dimensions da minha tabela. Rússia, US, México, França e etc., aqui no cantinho. Quando a gente vai para medidas, as medidas a gente está agrupando. Um ponto interessante, ó, aqui no SQL, ó, ele vai montando a forma que eu queria. Inclusive, a meu Dimension Group, ó, ele criou os formatos ali, tudo de forma automática. Tá? Vou tirar meus, para não atrapalhar, vou tirar meus Dimension Groups.
Ou posso vir por aqui também. Vem aqui, clica em cima dos itens, e ele vai tirando de lá. Quando eu venho na minha medida, ele vai aplicar a minha medida para aquele item que eu tenho no visual. Então, aqui, ó, total port latitude. Total de latitude. Claro que não é uma boa conta, né? Mas é uma forma de ver. Se eu tirar os países, ele vai agrupar um pouco mais. Tá? Agrupou mais. Se eu tirar aqui, ele vai agrupar, deixar um só. E aí a minha conta, o que eu falei lá de montar a tabela. Basicamente, ó, vou rodar de novo. É para ter atualizado. Vamos lá. Então, ele está fazendo aqui, ó. O que que ele está fazendo aqui? Está agrupando todos os itens lá, port latitude. Então, ele fez a soma e colocou um coalesce lá, caso não seja colocar zero. Então, nos itens que não existe, ele colocaria zero. Isso que ele fez ali, ele achou a forma mais adequada e nomeou esse item como total port latitude do port index do view word port, certo? Basicamente, ele fez isso, já criou todas as minhas conexões e trouxe o limite aqui de itens. Apliquei um cara qualquer aqui e voltar no counter de novo. Ele vai lá e vai aplicar no SQL aquela coluna. Então, aqui, ó. Vou atualizar aqui. Ó. Então, ele fez um group by. Então, ele está agrupando pelo país que eu coloquei. Viu que legal? Então, basicamente, a minha visão é isso. Quando a gente fala lá, que eu até falei que ia mostrar da description dentro do... Essa é a informação aqui. Então, quando a gente coloca a description lá, ele adiciona uma descrição aqui no campinho da frente do campo, ó, tem as information. Nele você consegue visualizar o nome do campo, então, que é esse nome aqui. Você consegue visualizar uma descrição dele. Então, vamos pesquisar esse nome aqui. O purchase lá e tem agora. Purchase. Ó. Ó, a data quando o usuário, cada usuário fez a última ordem. O meu inglês não é muito ruim, é isso aí que ele está falando. E aí, no caso aqui, eu coloquei o current date, qual que é o SQL que eu estou usando, né? Não é oficial aqui, não é o correto. E o nome do campo em si. Se a gente clicar aqui, então a gente vai direto para lá. Se quiser ir do código do projeto, se clicar aqui embaixo, também vai para lá. Então, basicamente, esse é um resumo da nossa view. Qualquer dúvida, tá? Deixe nos comentários, que aí eu vou tentar criar vídeos ou até mesmo melhorar isso, tá bom? Um abraço, até mais.